Vamos lá, estou só esperando começar. Tá começando a gravar. Bom dia a todos. Como eu coloquei na mensagem ali, parabéns por estarem aqui. Vocês podem ter certeza que lá na frente, lá no futuro, muita gente, muitos colegas de vocês vão falar que vocês são sortudos, entendeu? Certeza absoluta. Tá aqui a prova de alguém que também é muito sortudo, tá? Bom, vamos lá. Como vocês estão percebendo, não sei se vocês já se ligaram nisso, nós estamos correndo com a matéria de competências um pouco diferente do que está no plano de ensino, um pouco diferente do que está na ementa do curso de vocês. Por que isso? A ementa ficou tudo assim, ó, tudo bagunçado. E eu resolvi seguir uma linha mestra. Eu comecei falando da importância do RH na empresa, né? Foi onde nós falamos um pouquinho da importância do RH, de como é o RH, tudo. E aí a gente vem trazendo a contratação. Nós estamos vindo trazendo a contratação. Para quem percebeu, a aula passada, o povo já estava contratado, né? Nós falamos dos salários. Então, tivemos o planejamento de pessoas, né? Aliás, primeiro o planejamento da empresa, o planejamento de pessoas, o recrutamento dessas pessoas, a seleção dessas pessoas, falamos sobre o contrato de trabalho, depois falamos sobre o salário e os benefícios sociais. E agora, já imaginando que essas pessoas estão na empresa, já imaginando que são trabalhadores dessa empresa, nós vamos para o próximo passo. E o próximo passo é o quê? Treinamento. Hoje nós vamos falar como e para que uma empresa faz treinamento. Pode parecer que não, mas quando um professor de vocês sai, por exemplo, para fazer doutorado fora, mestrado, foi fazer um curso, isso tudo é treinamento. Nós estamos recebendo treinamento para melhorar a qualidade da nossa aula. Mas não é só isso. Um vendedor, ele tem que fazer treinamento, ele tem que assistir cursos sobre vendas, cursos sobre técnicas de vendas, cursos sobre motivação em venda, cursos sobre persuasão, técnicas de persuasão, técnicas de PNL para persuasão, um atendente de telemarketing, cursos para atender melhor, inteligência emocional. Muitas vezes esse pessoal faz curso de meditação, porque entre uma ligação e outra, às vezes você está tenso, você dá uma paradinha de 2 minutinhos, 3 minutinhos para serenar o corpo. Tudo isso são técnicas, são cursos que você faz para se desenvolver. São coisas que você faz para melhorar uma característica sua, uma qualidade sua. E nesse caso, especificamente, nós estamos falando de melhorar a mão de obra da empresa. Tá, professor, sou estudante, faço? Claro que faz. Claro, vocês já deviam estar preocupados, por exemplo, com técnicas de estudo. Por quê? Porque hoje, vocês são alunos. Vocês não são estudantes. Vocês são alunos. Porque o estudante estuda, o aluno assiste a aula e tá bom. Então, quem está preocupado já no Enem de 2022 para 2023, técnicas de estudo, assistir vídeo, preparação, treinar, isso tudo as empresas fazem. As empresas, claro que querem crescer, elas fazem com seus colaboradores, para que eles cresçam e ela cresça junto. Imagina uma empresa. Eu vou dar um exemplo para vocês. De um cara que fez um curso de persuasão de vendas. O mesmo que eu fiz como eu falei, para treinar, para poder trazer técnicas e táticas um dia que eu precisasse. E eu tenho certeza que o vendedor fez a mesma coisa. Estou eu no Shopping Uberaba, e vocês sabem, do lado do banheiro tem uma loja de tênis. A patroa, a Isla e a Manuela foram no banheiro, eu fiquei lá de fora, terminei, fiquei de fora, à toa, vou ver tênis. Tô lá na vitrine, dando uma olhada, ali de boa, navegando pela vitrine. O vendedor veio e ao invés de falar aquela famosa frase,
tá interessado em alguma coisa? Que aí você fala, não, não, tô não. Ele olhou assim, eu tenho certeza que ele olhou no meu pé, eu tava de tênis. Ele olhou, você gosta de tênis, né? Eu falei, gosto, gosto sim. Cara, tem uns tênis muito massa aqui. Não, mas agora eu tô precisando. Não, não, moço, eu não tô falando pra você comprar. Tô falando pra você vir, que eu vou te mostrar o que chegou. Que tipo de tênis que você mais gosta? Olha, eu tô precisando de um tênis para correr, eu tenho dois, né? Um já tá capengando, mas eu gosto de ter mais para variar mais, eu preciso de uma distância maior. Não, vem cá. E começou a me trazer e me mostrar e me mostrar. Eu só não levei porque realmente eu não estava precisando comprar naquela hora e o modelo que eu mais uso não tinha, porque senão eu tinha levado. Porque esse cara, ele me arrastou para dentro da loja que eu nem percebi. A hora que eu vi, eu já estava com os tênis no pé, correndo pelo shopping fazendo teste. Então, o que é isso? A loja premia seu vendedor com um curso de persuasão, com técnicas que eu aprendi no curso que eu fiz, tá? E o vendedor vai utilizar essas técnicas. Por quê? Primeiro, por ficar feliz por ser premiado com treinamento. Segundo, porque é um vendedor, quanto mais ele vende, mais ele ganha. Quanto mais ele ganha, mais ele ganha. Então ele quer vender. E quem ganha com isso é o vendedor? Claro que não. Quem ganha com isso é a empresa. É a empresa que está vendendo para caramba. Ela ganha. Porque ela vai aumentar seu faturamento. E às vezes, o curso custa 300, 400 reais. A empresa paga 400 reais para o cara. Às vezes, em um mês, o boom que dá de venda dele, ela recupera aquele dinheiro e recupera muito, mas muito mais do que aqueles mirradinhos 400 reais que ela empregou. Por isso que o treinamento é tão importante dentro da empresa. Não só salário, não só benefício. O treinamento ele é encarado como um benefício. Por quê? Porque o cara recebeu treinamento, virou vendedor top. Vou usar o mesmo exemplo, lá na World Tennis. Não, não é World Tennis, não. World Tennis é a outra. É a de cá, eu esqueci o nome. Number One, tênis, tá lá, vendendo. A Dux Sports fica 4, 5 lojas para frente. O dono da Dux vai lá, vê o cara atendendo, vê isso, vê aquilo, vai contratar ele. Salário mais alto. O conhecimento que ele tem, ele não vai perder, não vai deixar na loja antiga, na Number One, né? Deixar lá quietinho e ir para Dux sem conhecimento. O conhecimento é dele. Então ele tem um conhecimento que pode dar um emprego melhor, que pode dar ganhos maiores e que ele pode levar para onde ele quiser. Ele pode arrastar para onde ele quiser. Que onde ele for, ele tem aquele conhecimento. Que é o que eu comentei com vocês, acho que na inauguração do curso, lembra? Quando eu fui lá falar com vocês, né? Não do jeito que eu queria, que a direção não arrumou do jeito que a gente imaginava, uma reunião nossa, mesmo bate-papo, mas comentei que o conhecimento que vocês estão pegando aqui, mesmo que vocês não sejam administradores, não façam administração, vocês nunca mais vão perder. Porque quem for fazer medicina, por exemplo, vocês vão gerenciar uma empresa chamada consultório. Vai ter funcionário, vai ter aparelhos, vai ter compras, vai ter logística, vai ter tributo. Então, vocês vão ter que gerenciar isso. Dentro da faculdade de medicina, não tem a matéria. Experiência própria, eu fiz odontologia, não tive nada. Eu saí empresário, dono de um consultório, sem saber nada da área. Deve ser por isso que eu tomei um prejuízo do cão, tá? Enquanto eu estava na profissão. E vocês vão já ter esse conhecimento. Então, vocês vão sair daqui com conhecimento. Vocês não vão sair, não. Ó, vocês vão sair do IF, dezembro de 2022. Só que, quem for fazer administração, parabéns, você vai levar o conhecimento para você. Quem for fazer outra coisa, vai ficar aqui o conhecimento. Vocês vão perder tudo. Vão não. Vão não. Vai ser muito importante, porque conhecimento a gente nunca perde. É a única coisa que quanto mais você tem, quanto mais você acumula, mais você vai querendo acumular, porque você vai vendo que é legal, é joia, tá? Então, vamos falar um pouquinho hoje sobre
treinamento. Deixa eu apresentar, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no chat. Papapá, não só bom dia, como vocês sabem, né? Eu vou apresentar agora e aí eu só vou ver o chat lá no final. Aqui, estamos nós aqui com nossas competências e talentos humanos e hoje nós vamos falar sobre treinamento e desenvolvimento de pessoas, carreiras e organizações. Porque quando você treina e desenvolve pessoas, você treina e desenvolve as pessoas para melhorar na carreira e você treina e desenvolve as pessoas para melhorarem a organização. Esse é o nosso tema da aula de hoje. Vamos lá. Isso aqui que nós vamos ver, né? Vamos embora. Então vamos lá. Primeiro, treinamento. O que o treinamento faz? Principalmente essas 4 coisas o treinamento faz com o trabalhador, com o colaborador. A primeira, o treinamento serve para transmissão de informações. É a primeira coisa. Ele serve para transmitir informações. Qual que é o intuito? Aumentar o conhecimento das pessoas. Pensa o seguinte. Você entra no McDonald's. Uma coisa muito comum para jovens que nos Estados Unidos, muitos usam o McDonald's, trabalham no McDonald's para pegar dinheiro, para ajudar a pagar a faculdade, né, para aprender algumas coisas. Então vamos lá, McDonald's. Você entrou no McDonald's. Você vai receber, primeira coisa, um treinamento. Para quê? Para conhecer como funciona o geral, o globo. Conhecer como funciona tudo. E vai receber um treinamento menor que ele vai te ensinar sobre a sua função. Qual que é a minha função? A minha função é fritar hambúrguer. Então, você vai aprender a fritar hambúrguer do jeito certo, no ponto certo, da maneira correta. Aí, lá dentro, você vai recebendo pequenos treinamentos e vai mudando de setor. Pequeno treinamento, mudar de setor. Até chegar um dia que você sabe montar um Big Mac todinho. Sozinho. É assim que funciona. Eu não sei se aqui no Brasil ainda funciona assim, de verdade, eu não sei como que tá hoje. Isso aí que eu tô falando é de uma época que o pessoal usava um crachá aqui assim. Era o McDonald's, né? O nome da pessoa, e um quadrado, o crachá é até maior, até mais longo. Mas assim, ó. Era o M, o nome da pessoa, a função da pessoa e um quadrado aqui. Todo quadriculado. Quadradinho aqui, todo quadriculado. E cada setor que ela passava, ela pregava um adesivo. Daqui para lá. Então, você ia vendo os adesivos que a pessoa tem. Embaixo. Quanto mais adesivos ela tivesse, por mais setor ela tinha passado. Quando você via gerente ou subgerente, você via que o setor de adesivos deles estava completo. Quer dizer, chegou à gerência por quê? Porque passou por todos os setores. Não só passou por todos os setores conhecendo, você trabalhou em todos os setores. Então, você conhece o negócio. E isso é um jeito de passar informação. Tá? Outra transmissão de informação muito legal em treinamento é, por exemplo, o carro. Quando vai lançar um carro novo, o que a concessionária faz? Ela pega e faz um treinamento com os vendedores para que eles conheçam aquele carro. Porque senão, como você vai vender um produto que você não conhece? Não tem como você vender um produto que você não conhece. Então, você passa por um treinamento e, nesse treinamento, você aprende o que é o produto, como que ele funciona, para que ele serve, qual que é o estilo do produto, porque aí você vai poder vender. Por exemplo, eu estava louco, você já deve ter visto, aqueles robozinho que aspira a casa. Esse robozinho redondo, você larga e ele vai limpando a casa sozinho. Né? Para mim era a solução. Eu sou o varredor oficial da casa, ou o passador de aspirador, que aí eu compro a vassoura elétrica, né? O passador de aspirador oficial da casa. E aqui tem gato, solta pelo, né? Não soltou tanto esse ano, mas solta. Então o que eu imaginei? Falei, comprar um bichinho daquele,
Aí o que, que vai acontecer? Eu tô de boa, ali, dando aula, gravando aula, de repente o bichinho sozinho, sai de lá, varre, aspira a casa inteira, volta pra base, eu fico tipo, olha, beleza, fico de boa, tranquilo. E tô com o meu serviço feito. Pois bem, aqui em Uberaba eu não sabia onde tinha aquilo ali, descobri que tinha na Polishop. Fui até a Polishop. Me dirigi até a Polishop. Cheguei lá na Polishop. Oh, você tem, olha aqui, tá aqui. Oh, que legal, que joia. Deixa eu perguntar uma coisa. Como que ele faz para limpar nos cantos? A pessoa parou, olhou. Cara, é difícil, né? Porque ele é redondo, né? Como que faz? O vendedor falou isso, esse cara não conhece esse produto. Bom, tem como eu controlar ele por aplicativo? Que eu tinha visto um na internet, caríssimo, R$ 5.000, que você controla por internet, que você está fora de casa, aí você quer que ele limpa, você dá um comando, ele pega aqui em casa, ele sai, ele vai, ele limpa onde você pediu para limpar mais, é que é a festa. Ele tem, né, comando na internet? Ah, não sei, eu preciso olhar lá no site. Falei, tá bom, não precisa não, pode ficar tranquilo, né? Isso aí também não é tão importante. Mas ele volta sozinho para a base? Falou, eu nunca vi ele funcionando. Falei, então tá bom, obrigado. Em suma, não vendeu. Provavelmente não ia vender, porque aqui estava 2.000, estava bem carinho também. Mas não ia, mas com toda certeza não vendeu. Né? Por isso falei, provavelmente não ia vender. E se o cara soubesse tudo, se o cara me falasse, não, peraí, vamos ligar ele aqui agora, vamos fazer um teste aqui agora para você ver como funciona. Aqui, ó, joga um pouquinho de sujeirinha no canto, ainda tem um saquinho de sujeirinha lá, joga um pouquinho no canto, joga um pouquinho, solta ele trabalhar, fala, olha só, olha que legal. Teria vendido mais. Mas o que demonstrou? Falta de conhecimento do produto que vende. Por isso que quando sai um produto novo, eles colocam os vendedores para treinar. E o cara, quando treina, o cara não esquece mais. Ele aprende sobre determinado produto e ele vai ficando cada vez melhor sobre aquele produto. E vai ficando cada vez mais fácil dar informações sobre aquele produto. Segunda coisa, desenvolver novas habilidades. Quando eu pego uma pessoa que é bom vendedor, é bom, não é ruim, mas você vê que o cara não é aquele negócio, mete um curso de persuasão nele e vamos ver se melhora. O que você está fazendo? Você está dando um treinamento para ele melhorar uma habilidade. Ou então, eu sou de uma empreiteira e eu tenho uma máquina carregadora lá, que é difícil de operar. Não é fácil de operar, não. Ela é complicada de operar. Mas eu vou treinar as pessoas para operar. Ó, exemplo, mas acho que é mais fácil a gente ter exemplo real para ver. Não sei se vocês sabem, acabaram as queimadas de cana no estado de São Paulo, aqui em Minas ainda, o povo ainda taca fogo, mas no estado de São Paulo acabou as queimadas da cana. Por quê? O pessoal da USP fez um estudo e descobriu que a poluição que liberava, ou a poluição que era retirada do ambiente com a troca do álcool, do etanol, desculpa, pela gasolina, ela era apagada, ela era praticamente anulada, porque a produção de cana tinha queimada. Eu não estou nem falando daquela sujeira que os pais de vocês devem reclamar, devem xingar, até porque aqui a gente xinga também muito, quando vem aquelas queimadas. Mas lá em São Paulo, eles viram, falando, ó, para cada quilo de CO2 que a gente retira do ar, usando álcool ao invés da gasolina, a gente devolve esse mesmo quilo tacando fogo na cana. Resultado, 0 a 0. Então, para que abastecer com álcool? 0 a 0. O que o governo fez? Proibiu as queimadas. Só que quando proíbe as queimadas, você tem um problema muito maior do que isso. Por quê? Por que queima a cana? A cana, a folha da cana corta,
quem já viu sabe, ela é fina e parece duas lâminas. Se você passar correndo num canavial sem camisa, você fica todo arrebentado. Parece que você foi chicoteado. Então, para que queimava? Queimava para o cortador, não tem problema. Além de que tem outras coisas, tem cobra, né? Tem outros problemas dentro do canavial que a queimada acaba. Você tacar fogo, acabou cobra, acabou tudo. E você tem o cara para cortar. E quem é o cortador de cana? O coitado que desloca lá do Nordeste, que não tem emprego lá, pela seca, pela pobreza, por todo o problema que o Nordeste enfrenta, ele é obrigado a deslocar para São Paulo, sem treinamento algum, sem nada, sem conhecimento. O que ele vai fazer? Vai cortar cana, vai trabalhar na indústria canavieira. Quando eu tiro a queimada, eu tiro a oportunidade do cortador de cana. Eu gero desemprego. Quantos não trouxeram a família e sobrevivem daquilo na área? Estou nem falando do trabalhador temporário, não. Aquele que cata o ônibus, vem, passa 6 meses aqui cortando cana, juntando dinheiro e volta para lá para tentar fazer alguma coisa com o dinheiro que ganhou aqui. Estou nem falando isso, estou falando aqueles que, não, a família veio, saiu, abandonou seca, abandonou tudo lá e veio embora em troco de uma vida melhor. Eu vou botar essas pessoas à margem. O que o governo fez? Está proibido queimada. Mas não é para agora. Está proibido queimada para daqui 5 anos. Vocês têm 5 anos para encontrar uma solução para esse problema. Sabe o que muitas usinas fizeram? Treinaram essas pessoas, esses cortadores de cana, para mecânica, porque aí poderiam ser empregados na usina para fazer qualquer serviço de mecânica, elétrica. Usina usa eletricidade pra caramba, então você precisa de técnicos em eletricidade lá para ajudar, né, em qualquer piripaco que der. Piloto de colheitadeira, quando você acaba queimada, você incentiva o uso das colheitadeiras, né? Ou como diz o pessoal da agropecuária, das colhedeiras, para colher as canas, né? Depois que você planta, você colhe. Então, as colhedeiras. Para pilotar as colheitadeiras, não é qualquer um, ela tem GPS, ela é toda eletrônica, ela é toda cheia de coisa. Treinaram, ó, você tem carteira de motorista? Tem. Você já sabe dirigir alguma coisa? Já, então nós vamos te treinar para você ser piloto dessas colheitadeiras. E com isso eles conseguiram, pelo menos as pessoas que já tinham se mudado para cá, empregou todo mundo. E pelo que eu vi, um estudo também da USP, conseguiram empregar pessoas que vinham temporariamente, conseguiram incentivar, trazer as famílias para arrumar esses empregos na indústria canavieira. Como que fizeram isso? Desenvolvimento de habilidades, dando cursos para habilitar eles para a execução de outras tarefas um pouco mais complexas, com um salário melhor, bem melhor do que o que eles tinham, e que eles poderiam desenvolver. Tudo isso aí, ó, melhorando habilidades e destrezas desses funcionários. Isso é um plano de trabalho, é um plano social de trabalho. Você pode desenvolver atitudes. Vocês viram o recadinho que eu coloquei aí? É um recadinho, né, de um grupo que eu estou formando, a princípio no Telegram, e eu escolhi o Telegram porque ele dá mais opção que o WhatsApp de interação, né? Eu posso fazer enquete, eu posso fazer, a gente pode fazer bate-papos mais evoluídos, né? A transmissão de conteúdo no Telegram é melhor, é russo, mas é ótimo, é uma beleza, né? Então, resolvi fazer o grupo no Telegram. Para quê? Desenvolver atitudes. Treinar as pessoas que estão no grupo para desenvolver atitudes. Às vezes, o que o profissional tem, o que o colaborador tem, é uma atitude ruim frente às histórias. Um dos pressupostos que eu mais vou bater no grupo, que é um grande pressuposto da PNL, é que
A ação mais a sua interpretação é igual a um resultado. O que significa isso? 90% de chance da ação acontecer. Tá? Tudo que acontece à nossa volta, 10% a gente dá nossos pitacos, 90% não. Por exemplo, eu estou dando aula para vocês, a internet pode cair, do nada. Pode acabar a energia, do nada. Pode a Marie vir aqui pular, subir no computador e desligar tudo, como ela já fez uma vez eu gravando aula, do nada. A chance de essa aula terminar porque eu quero é praticamente duas. Uma, algum problema comigo, né? Imagina aí, me deu crise de tosse, crise de rinite, né? Deus me livre, numa coisa mais grave, me infartei, deu alguma coisa, ou eu fui tomar alguma coisa e engasguei, ou então eu, por minha ação, pumba, desliguei. Então, enquanto eu tenho duas ações que são minhas, que aconteceram comigo, provocadas por mim, apesar de que as crises de rinite, o infarto, essas coisas não tem nada a ver comigo também, né? Vem do nada. Então, vamos lá. O engasgar por eu ter tomado alguma coisa, ação minha, ou então eu desligar a aula. E olha o tanto de coisa que pode acontecer que não está no meu controle. Então, o pressuposto é 90% das coisas que acontecem na sua vida vão acontecer, você querendo ou não. Vão acontecer. O coronavírus vai chegar e vai chegar aí. Você vai ficar em casa? Vai ficar em casa. Mas eu quero ir para a escola, o problema é seu. Aconteceu, você não tem o que mudar. O que você pode mudar para melhorar o resultado da sua compreensão da sua vida é a sua reação, é a sua interação, é a sua informação sobre o acontecimento. Aconteceu, não aconteceu? Aconteceu. Aí muda aqui. Por exemplo, o que eu vi ontem, aqui em Uberaba. Um moleque, 16 anos, da idade de vocês, terminou com uma menina de 13 e contratou um conhecido de 18 para matar ela, porque a vida não tinha mais sentido. Gente, com 16 anos, não fazia ideia do que eu ia fazer na vida. Não imaginava. Para falar a verdade, com 16 anos, eu ainda tinha o sonho lindo de que eu seria um ortodontista. Só para conhecimento. Durante a faculdade, eu comecei querendo fazer orto, aí eu fui monitor da pediatria, achei o máximo, aí eu quis fazer pediatria, depois eu fui monitor da social e preventiva, odontologia mais social, mais preventiva, amei, então já queria trabalhar nessa área de social e preventiva. Aí depois eu fui fazer prótese. Cara, que legal, olha só esse trabalho minucioso, vou fazer prótese. E terminei fazendo o curso de atualização em cirurgia, porque meu sonho era ser cirurgião. Isso dentro da faculdade. Para depois de 3 anos chegar e falar, nada disso me serve. Nada disso é para mim. Pra vocês terem uma ideia como eu me envolvi em social e preventiva e pediatria, eu fui fazer uma disciplina na psicologia para entender criança, para entender como que criança funciona. Eu fiz psicologia infantil dentro da psicologia, sem necessidade nenhuma. Fui lá, matriculei e fiz. Tá? Então, o que faltou para esse menino que mandou matar a namorada de 13? O I, a interpretação. Terminar um relacionamento vai acontecer. Vai acontecer. A coisa mais normal que tem. A coisa mais normal é você não ficar com quem tá namorando hoje aí, a coisa mais normal que tem é você não ficar, viu? É normal. Normal. É raro o caso que fica. Na minha sala teve um caso de um casalzinho que veio namorando, já veio do cursinho namorando, e estão casados hoje. Tá? O restante, todo mundo, sem exceção, as namoradas que passam, ninguém ficou com elas. A Isla, minha esposa, eu conheci ela no último ano de faculdade.
E eu namorava, sério, quando eu conheci a Isla, entendeu? Então, é normal, é normal. Só que alguns dão uma interpretação pesada demais a isso. E qual que é o resultado? Resultado pesado. Por que alguém tenta o suicídio? A mesma coisa. O acontecimento, a tristeza, a raiva, a decepção, o desapontamento vai acontecer. Vai. A dor vai vir? Vai. Vai. É normal. Normal. Vocês não sabem o tanto que eu já me decepcionei. O que produz o resultado? É aquilo que você faz. É a informação que você tem. É a importância que você dá àquele caso. A sua análise do caso. Quando uma empresa, então o meu trabalho vai ser isso, desenvolver esse tipo de atitude, tornar aquelas pessoas que estiverem comigo mais fortes, tá? Então, essa é uma parte que nós vamos desenvolver. O que acontece? Dentro de uma empresa, muitas vezes você tem um cara que fechou a empresa por causa da pandemia. O vendedor já começa, meu Deus do céu, eu perdi, meu Deus do céu, eu tô enrolado, ai caramba, eu não vou vender nada, eu não vou conseguir vender, meu Deus, o que eu vou fazer? Ai, o que eu vou fazer? Ai, eu não sei. Nós tivemos um professor assim, gente. Nossa senhora, eu não dou conta. Meu Deus, eu não dou conta, eu tô ferrado, eu tô enrolado, eu tô acabado, eu não consigo nada. Até um professor de vocês me mandou uma mensagem desse jeito. Eu não sei nada, eu não consigo nada. Se ninguém vier e fizer por mim, ou me ensinar pegando a minha mão, eu não consigo, não dou conta, eu não sei o que fazer, eu estou desesperado. É nesses casos que a empresa entra e fala: calma, calma, vamos analisar. Você não sabe nada? Não, não sei, eu estou desesperado, estou enrolado. Beleza. Você não é obrigado a saber. E você não é obrigado a falar, a esperar chegar o corona. Você não é obrigado a isso. Pode ficar tranquilo, pode ficar de boa, você não é obrigado. Agora, a mudança de atitude é sua. Vamos tentar? Ai, mas é difícil. Estou falando. Vamos tentar? Eu vou te ajudar a tentar. Hoje, esse professor que eu falei para vocês me entrega tudo em dia, está desenvolvendo e está feliz. Por quê? Porque trabalhamos isso com ele. Aí chegou um momento em que eu vi que ele precisava de um apoio mais firme, nós arrumamos um estagiário para ajudar ele. Pronto, acabou o problema. Pronto. Então, muitas vezes a empresa tem que entrar e agir nisso aí. Agir nesse ponto para que as pessoas se tranquilizem. Por quê? Porque isso faz cair o rendimento de todo mundo. Quando você trabalha, por exemplo, numa empresa que tem um problema terrível de cultura, que é uma empresa que persegue, que você tem um chefe que te persegue, o seu rendimento vai lá pro chão. Seu rendimento despenca quando você tem pessoas com esse comportamento trabalhando com você. O seu rendimento vai a zero. Então você tem que trabalhar para mudar esse comportamento. Tá? Então, o desenvolvimento de atitudes é o ato de desenvolver e modificar comportamentos que você precisa ter para ter uma vida mais segura e mais firme. Entender que isso tudo que você vai passar, que isso tudo que vai acontecer, vai acontecer. Você não tem controle sobre isso. O que você tem controle é sobre a interpretação. Então, vamos controlar a interpretação. Vamos mudar a interpretação. E por último, é desenvolver novos conceitos. Aqui, gente, entra o negócio que eu falei para vocês da persuasão na venda. O que ela faz? Ela ajuda a elevar o seu nível de abstração e com isso você consegue passar algo melhor. Você consegue entender e passar algo melhor. Você vai falar para o cara de um carro, você está lá dando treinamento, tudo, o cara ainda não dirigiu o carro, mas ele está lá sentado olhando, esse câmbio desse jeito, cara, isso deve ser bom, porque o câmbio que não tem isso, ele é complicado, ele deve ser muito legal. Nossa, olha aqui, se você vê aqui
Olha, off-road. Então, ó, suspensão eletrônica. Cara, que legal, porque quanto mais eu corro, mais ele abaixa. Com a Fórmula 1, quanto mais eu corro, mais ele abaixa. Passa a menos ar, a chance de capotar é menor, então ele se torna um carro mais seguro. Olha que o cara já vai pensando lá na frente. Ele não dirigiu e não sentiu, mas ele já vai pensando lá na frente. Tá? Muitas vezes, esse desenvolvimento de conceitos ele é importantíssimo para que você consiga pensar globalmente. É o que hoje o Enem faz. É desenvolver a capacidade de linkar as coisas e pensar o global. Quando eu prestei vestibular, 2 mais 2 era 4, ponto final. Tá? Quando eu prestei o vestibular, o movimento uniforme era um movimento uniforme. Ponto final. E a V é igual a massa vezes aceleração, né? Velocidade igual a massa vezes aceleração. Tudo igual. Hoje não. Hoje não basta você saber isso. Você tem que saber por que disso. Você tem que saber como que isso se relaciona com o que está acontecendo à sua volta. Quando eu aprendi, por exemplo, oxidação, né? O professor metia lá, oxidação é isso, né? Fe mais O2, né? Fe mais, que é o íon de ferro, mais O2 é igual a FeO2, né? E esse FeO2, se não me engano é Fe2O2, ele é a ferrugem. Então, assim, hoje não, hoje assim, a dona de casa, a prova é assim, a dona de casa tá lavando louça, pega, usa uma palha de aço e deixa ela em cima da pia na água. O que, que vai acontecer com essa palha de aço? Na minha época vinha a oxidação do ferro se dá com a junção disso. Como que é essa reação? Ou eu podia falar para vocês, João, ao terminar com a namorada, resolve se matar, vai para a porta da casa dela e começa a gritar: Ah, vou me matar, tem 1 litro de ácido clorídrico aqui. Eu vou pegar, eu vou beber isso aqui. Ela, não faça isso, não faça isso. Pior, pior. Eu tenho aqui, ó, 1 quilo de soda cáustica, 1 litro de soda cáustica. Tá aqui, ó. Eu vou tomar também. Não faz isso. Pior, eu vou misturar os dois para ficar mais potente e vou tomar aquilo. Não vai, eu te amo, eu volto tudo, sem saber o seguinte, que na hora que você mistura o ácido clorídrico com a soda cáustica, você mistura HCl com NaOH, você produz uma reação que dá NaCl mais H2O. Isso é sal de cozinha, água, da água salgada, água do mar. Tá? E aí vem a história para você, e você que tem que se ligar nisso aí. Na minha época, não, era questão diretona, não tinha essas coisas. Para quê? Para desenvolver um nível de abstração. Tá? Para desenvolver seu nível de abstração. Para desenvolver o seu nível de pensar além. E muitas empresas fazem isso. Elas precisam que os clientes pensem além. O cara veio, olhou para o meu pé e já soube que eu usava tênis, já me ofereceu um tênis. Talvez se ele tivesse olhado alguém de sapato, de crocs, de chinelo, alguma coisa, ele teria que usar outra técnica. Mas quando ele viu que eu estava de tênis, esse cara consome tênis. Então eu vou pegar ele. E foi lá, e foi num tiro certeiro. Tá? Isso aí é o que ajuda a elevar o nível de abstração. Vamos lá. As etapas do treinamento. Primeiro, levantamento de necessidades. O que nós precisamos? O que nós precisamos? O que a empresa precisa? Onde ela precisa melhorar? Onde ela precisa dar um gás maior? Onde ela precisa fazer diferente? É o primeiro passo. O segundo é desenhar o programa de treinamento.
que nós vamos fazer de treinamento? Nós vamos contratar alguém para vir dar o treinamento aqui? Nós vamos mandar fazer o treinamento em algum lugar? Esse treinamento vai ser presencial, esse treinamento vai ser online, esse treinamento vai ser só um vídeo passando, ou não, vai ter uma pessoa explicando. Então, nós vamos desenhar o treinamento. Vai ter etapa prática, vai ser só teórico. Você tem que desenhar todo o treinamento. Entender o que vai ser o treinamento. Para depois que tiver tudo pronto, aplicar o programa de treinamento. Aí é fazer a galera participar do programa de treinamento. Aí todo mundo vai participar do treinamento mesmo. Para, no final, avaliar os resultados do treinamento. Saber se deu certo ou não, saber se funcionou ou não, para ir fazer de novo a roda. Levantar novas necessidades de treinamento, para desenhar novo programa de treinamento. São essas as 4 etapas do treinamento dentro da empresa. As 4 partes do treinamento que uma empresa faz. Olha aqui. Processo de treinamento. Eu tenho que ver as necessidades a satisfazer, o desenho do treinamento, a condução do treinamento e a avaliação dos resultados. Então, na necessidade, é um diagnóstico da situação. O que é? O objetivo da organização, as competências necessárias, os problemas de produção, os problemas de pessoal e o resultado da avaliação de desempenho. Tudo isso é importantíssimo para a gente entender qual que é o problema que a empresa está tendo. Aí nós vamos desenhar o treinamento. E o que eu falei, é bater a estratégia. O que nós vamos usar? Quem treinar, como treinar, em que treinar, onde treinar, quando treinar, online, presencial, vamos mandar fazer um curso, vamos trazer o curso para dentro da empresa. Aí é a decisão mais estratégica. Implementar o treinamento, né, condição da aplicação para todo mundo e controlar. Monitorar o processo de treinamento, monitorar o pós-treinamento, avaliar e medir o resultado antes do treinamento e depois do treinamento. O vendedor está vendendo mais depois do treinamento que ele vendia antes? O cara que opera a máquina está operando melhor, está operando em menos tempo, está reduzindo o absenteísmo? Né? Comparar a situação atual com a anterior e analisar o custo-benefício. Foi o que eu falei para vocês. Imagina aquele vendedor que me atendeu. Com certeza ele aumentou o número de venda dele. Com certeza. Com certeza. É que ele me pegou um cara chato de comprar, um cara que não compra à toa, é muito chato, num momento em que eu realmente não precisava. Porque quando eu preciso, eu também sou chato, eu vou e compro. Entendeu? Quanto que esse cara não trouxe a mais para a empresa? Um treinamento de R$ 400. Tá? Então, são todas essas as avaliações. Os passos na necessidade. Primeiro, análise organizacional. O que é? Diagnóstico da organização, determinação da missão, visão e dos objetivos da organização. Aí nós vamos analisar os recursos humanos. Vamos analisar quem está lá dentro. Quais competências, quais atitudes. Lembra lá atrás que nós falamos de fazer um plano de cargo ao desenho dos cargos na estratégia empresarial, na estratégia de recursos humanos? Pois é, com aquele desenho, você consegue determinar os comportamentos, atitudes e competências que precisa ter cada um que ocupa cada posto. Analisa os cargos. Né? O que precisa mudar, quais as especificações. O cargo está desenhado, por exemplo, professor de economia. Precisa ser um economista. Aí você pega e vê que o cara está dando economia, mas, cara, está difícil demais. Às vezes, se você colocasse um não economista, era melhor. Foi uma decisão que nós tivemos. Por que eu, não advogado, dou direito para vocês? Porque nós chegamos à consideração que, para administração, você não precisa saber direito, você precisa saber leis. Você precisa conhecer as leis e conhecer o que cada lei fala. Você não precisa discutir doutrina, você não precisa discutir nada disso. Se você contrata um advogado, provavelmente ele iria falar muito de doutrina, muito de jurisprudências, coisas que para o administrador não tem importância. Isso é legal para o advogado, que vai discutir isso na lei. Para o administrador não tem importância. Então não precisa ser um advogado para dar aula. A mesma coisa a empresa faz. Para essa função aqui, está certo. É isso aqui mesmo, o desenho é esse, o profissional é esse. Então, fazer essa análise, para aí depois analisar o treinamento.
Então, ó, estão vendo que o treinamento vem antes, assim como vem depois, assim como eu fiz com vocês? Primeiro a organização, depois recursos humanos, depois os cargos, aí vem o treinamento. Porque aí eu sei, o raio-x dessa função é esse. Legal. Está aqui o retrato falado. Eu tenho alguém que trabalha lá que tem esse retrato falado? Não, não tenho. Então eu vou precisar ir treinar eles para eles ficarem igual o retrato falado. Aí eu vou precisar buscar esse profissional. As técnicas que a gente pode usar. Quanto ao uso, pode ser orientada por conteúdo, por processo ou mista. Conteúdo, leitura, instrução, programada, instrução assistida, processo de dramatização, treinamento de sensitividade, desenvolvimento de grupo, ou mista, com estudo de caso, com jogos e simulações. Nós vamos fazer muito isso aqui, sabe onde? Em marketing. Como eu não tenho como levar vocês para dentro de uma empresa e mostrar como o marketing funciona, lá no terceiro ano, nós vamos usar muito isso aqui, essas técnicas. Vocês vão lembrar quando a gente começar a trabalhar. Por quê? Porque eu vou usar conteúdo, mas eu vou usar processo. Nós vamos ter muito estudo de caso, nós vamos ter simulação. Vocês vão ver. É legal isso aqui. Quanto ao tempo, eu posso treinar antes do ingresso ou posso treinar após o ingresso. Antes do ingresso, alguém acabou de entrar, não tem uma competência que eu acho legal para a área, eu dou a competência para ele, dou um treinamento para ele. Alguns concursos do governo têm isso, eles chamam de curso de formação. Antes de tomar posse no cargo, você faz um curso de formação para entender o cargo para depois entrar. Ou pode ser depois também. Você entrou, se interessou, gostou, quer saber mais de uma área, faz o treinamento. E quanto ao local, nós comentamos, pode ser no local de trabalho, ou pode ser fora do local de trabalho. Isso aí quem vai decidir é a empresa. Como avaliar um programa de treinamento? Primeiro, usando dados concretos. Economia de custo, melhoria na qualidade, economia de tempo, satisfação dos funcionários, e eu não sei por que ficou fora do esquadro, dinheiro economizado. Dinheiro economizado é aqui, desculpa. Economia de custo, baixou meu custo fazendo isso? Melhorou a qualidade do meu serviço? Ele está sendo feito num tempo menor do que era feito antes? Meu funcionário está mais satisfeito? Tudo isso são dados concretos que eu preciso analisar. Posso usar algumas medidas e resultados. Número de clientes atendidos, número de tarefas completadas, aumento na produtividade, aumento nos processos completados, dinheiro economizado. Aumentou o número de clientes? Aumentou. Aumentou as tarefas? Aumentou. O cara que atendia 2 passou a atender 3 no mesmo tempo? Passou. Então, melhorou a produtividade dele. Mais processos são finalizados? São. Melhorou. Estamos economizando dinheiro com essa brincadeira? Estamos. Legal. Se tudo para isso aí, ou para qualquer um deles, a resposta for não, e você achar que aquilo é muito importante, significa que não deu certo. Não funcionou. Infelizmente, não funcionou. Acontece? Acontece, claro que acontece. Mas, infelizmente, não funcionou. Olha aqui exemplo de economia de custo. Vocês vão ver tudo isso aqui com o professor Vicente ano que vem. Melhorou os custos variáveis? Melhoraram os custos fixos? Nós temos algum projeto de redução de custo que funcionou? Os custos de operação diminuíram? Os custos administrativos diminuíram? Bem rápido, porque vocês vão ver com o Vicente, como eu falei. Custo variável é aquele custo que você tem conforme a produção que você tem. Tá? Produziu, tem custo variável. Se eu produzir 1, custo é para 1. Se eu produzir 10, o custo unitário de produção é o custo de produção dividido por 10. Se eu produzir 100, a mesma coisa. Então, é um custo que varia. Se eu produzir 100, o custo é um. Se eu produzir 99, o custo é outro.
Custo fixo é aquele custo que você tem independentemente de qualquer coisa. Por exemplo, nós não estamos na escola, mas a energia da escola continua vindo. A água da escola continua vindo, o telefone da escola continua vindo, a internet da escola continua vindo. Isso aí são custos fixos. Por mais que a gente não trabalhe, tá rolando. Por quê? Porque todos eles têm taxa mínima, então já tá tudo desligado. Você tem que pagar a taxa mínima. A internet a gente não pode desligar, tem que pagar a internet. Então, esses são custos fixos. Projeto de redução de custos são projetos que ajudam na redução de custos. Você faz um projeto para reduzir algum custo de alguma coisa. Custo operacional é o custo que você tem na operação. Por exemplo, eu na escola sou custo operacional. O pincel na escola é custo operacional. A energia das salas de aula é custo operacional. E tem os custos que são, vocês estão vendo? Tudo isso baseado na operação da escola, que é ensino. E tem os custos administrativos. Eu também sou custo administrativo. Eu aqui agora, falando para vocês, dando essa aula legal, eu sou custo operacional. Eu estou em operação. Vamos imaginar que dia 23 eu convoco uma reunião com todos vocês para a gente bater um papo, ou dia 4 de janeiro, quando voltar, eu convoco todos vocês para uma reunião para a gente bater um papo e conversar sobre os próximos passos da escola. Aí, não é o professor quem está chamando é o coordenador. O coordenador é um cargo administrativo, então, com isso, eu sou um custo administrativo. Aquele que está trabalhando lá está gerando um custo administrativo para a escola. É aquele custo que não faz parte da estrutura principal da empresa, do trabalho da empresa. Ele é um custo acessório, é um custo administrativo. Mas, prende isso não, anota isso não, deixa que o Vicente fala para vocês. Exemplos de melhoria de qualidade. Índice de erro e refúgio. Gente, vocês vão ver isso também com o Vicente. Isso é um custo, é uma perda enorme para a empresa. Enorme. Cada vez que você tem erro, cada refúgio que você tem é enorme o custo. Por quê? Ali é perdido. Ali é perdido. Vamos imaginar o seguinte, só para vocês terem uma ideia. Eu estou dando aula para vocês, estou falando. Terminei a aula, desligamos tudo, mais uma. Dei aula errada. Eu tenho como eu recuperar essa aula? Tem como eu recuperar essa hora e meia que nós passamos juntos? Tem, já passou. Se eu dei aula errada, se eu usei o slide errado, se eu dei a ênfase errada, é erro. Isso é perda. Nós perdemos 1h30 de trabalho. Por mais que queira falar, nós perdemos 1h30 de trabalho. Imagine isso numa empresa. O custo do erro. Uma indústria calçadista, por exemplo, o custo do erro do couro. Uma indústria de confecção. O custo dos erros de costura. Uma costura que sai errada, que não tem como você descosturar lá, porque não é artesanal, é industrial. Você tem que pegar a peça e jogar fora. Um molde feito errado, feito torto, todos os recortes que foram feitos naquele molde, as roupas saem todas tortas. Imagina o custo disso. Esse é um exemplo de melhoria de qualidade, diminuir o índice de erros e refúgio. Volume de retrabalho. Retrabalho é um trabalho que você tem que fazer outra vez porque o de trás ficou errado. Aí chama-se retrabalho. Porcentagem de tarefas bem-sucedidas. Variância ao redor dos padrões pré-estabelecidos. Por exemplo, vou falar por mim. Eu tento sempre dar minha melhor aula. Sempre. Independente de qualquer situação, eu sempre tento dar minha melhor aula, fazer o meu melhor. Vai acontecer dia que eu não tô legal? Vai. Vai ter dia que eu não tô legal. Eu tive algum problema, eu tô com dor de cabeça. Hoje, por exemplo, eu tô com a rinite atacada, ó, tá coçando meu nariz por causa da rinite. E eu posso não ter um desenvolvimento bom, eu posso estar espirrando, posso estar incomodado, meu nariz fica machucando.
né? Então, pode ter variância? Pode. O que a gente tenta é diminuir essa variância. Tentar um profissional que seja padrão. E, de preferência, num patamar alto. E esse custo administrativo aqui, não sei porque que está aqui, acho que na hora que eu fiz, ele está errado, o custo administrativo é aqui, esquece esse aqui. Possibilidade de economia de tempo. Tempo para completar um projeto. Tempo de processamento. Tempo de supervisão. Tempo de treinamento. Eficiência. Dias de tempo perdido. Eu poderia dar, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Você prepara um conteúdo para dar em 1 hora. Preparei uma aula para dar em 1 hora. Pode ser que eu preparei ela tão bem, mas tão bem, mas tão bem, que 1 hora é pouco. Eu tenho um monte de coisa para falar. E eu sou falador, vocês estão percebendo? Extrapolo. Já aconteceu isso, eu dar palestra de 30 minutos e ficar 45. É a vida. Fazer o quê? Por quê? Porque você tem muita coisa para falar, muito conteúdo. Já aconteceu de vez de eu falar sobre um assunto que eu não tenho tanto domínio e eu ter que falar durante meia hora, com 15 minutos eu já não tenho mais o que falar. Eu já tenho falado tudo. Acontece? Acontece. Claro, por que não? Acontece com qualquer um de nós. Então, existe uma possibilidade disso acontecer? Existe. Só que dentro da empresa, por exemplo, dentro da escola, se eu falar para vocês, se eu planejo essa aula para 1 hora e 45 minutos, vou dar uns 15 minutos para dúvida para vocês poderem ir para o Admilson. Tá? Se eu extrapolar esse tempo, se eu for muito rápido, nós vamos ficar aqui divagando, tempo perdido. Mas se eu extrapolar esse tempo, eu estou olhando o relógio, 8h45, eu paro, igual ontem. Eu paro. Ó, vamos ficar por aqui. Só que ontem é um assunto que nós vamos ligar todos os dias. Esse assunto de hoje, como todas as aulas gravadas, é um assunto que deve começar e morrer num determinado período de tempo. Porque se não começar e morrer naquele determinado período de tempo, eu vou passando para frente e vou comprometendo as coisas na frente. Então eu preciso melhorar essa programação do tempo. Eu falando isso por aula, vocês imaginam isso numa padaria. Dá para imaginar isso tudo que eu estou falando para vocês numa padaria? Pensa, o dono da padaria está lá, né? Ele é dono da panificadora, e o padeiro está produzindo pão muito rápido. E os clientes não vêm tão rápido assim. Então, sempre que o cara chega, quero um pão quentinho. Cara, o pão sai um certo tempo. O pão já está mais frio, não está tão quentinho. Um padeiro que demora muito para liberar o pão, cria fila. As pessoas com tempo restrito vão procurar outro lugar para comprar seu pão. Por quê? Porque ele demora demais. Então, tudo isso deve ser ajustado. E aí, você entender onde você pode ajustar com economia de tempo ou com melhoria no processo. E está aqui todos os pontos que a gente pode melhorar, tá? São todas avaliações que a gente pode fazer de um treinamento. Para desenvolver pessoas. Tudo isso aqui são métodos de desenvolver. Até agora nós falamos de treinamento, agora vamos falar de desenvolvimento. Como que eu desenvolvo pessoas? Primeiro, isso aqui é muito legal. Isso aqui não funciona dentro de uma escola. Por exemplo, se me colocarem para dar contabilidade, eu estou no sal. Dou, mas não é minha praia. Em compensação, no McDonald's, isso funciona legal demais. Por quê? Porque você começa a passar pelas funções e começa a entender todo o processo. Quando você passou por tudo, você conhece todo o processo lá dentro. Você já está pronto para ser gerente. Por quê? Porque você conhece todo o processo, você conhece os tempos, os movimentos, você conhece tudo. Você sabe que dia que vem mais gente, que dia que vem menos gente.
Por isso que o McDonald's faz isso. Rotação de cargo é um meio de você desenvolver a pessoa. Você não está treinando ela. Você está desenvolvendo ela. Agora, se você dá um curso rápido para ele entender a função antes de trabalhar, você deu treinamento. Mas a rotação ajuda no desenvolvimento. Outra, posição de assessoria. Por causa desse quiprocó da pandemia, nesse ano nós temos estagiários com a gente. Então, a minha estagiária está aprendendo um pouco do que o coordenador de administração faz. Mas quem não foi estagiário nosso, quem entrou na empresa e trabalhou lá, aprendeu sobre a empresa, se desenvolveu. Lá você não vai atrás de treinamento, você vai atrás de desenvolvimento. E muitos são colocados em posição de assessoria para entender como que funciona aquele que está lá, como que funciona aquele cargo, para aprender a fazer. Outra é aprendizagem prática, é você praticar. Vocês só vão desenvolver na escola se vocês praticarem. Vocês só vão aprender física, matemática, química, principalmente se praticarem. Vocês vão decorar o que é uma oração subordinada, subjetiva, objetiva direta, né? Quando vocês estudarem, tá? Treinarem. Vocês vão ver que existem pronomes anafóricos e catafóricos quando vocês treinarem, aí que vocês vão ver na certa. Tudo isso é prática, é exercício. Atribuição de comissões. Entrar em comissões. Toda vez que você entra numa comissão, você sabe como que passa, o que faz aquela comissão e qual o papel daquela comissão. Participação em cursos e seminários externos. Às vezes você não vai para treinar, você vai só para desenvolver, só para melhorar o que você já faz. Simulação, que é o que eu falei que nós vamos fazer lá em marketing demais. Eu gostaria de ter feito um pouco aqui também, mas assim como o pessoal desse ano que marketing para a turma que está formando, a última turma do PPC passado, marketing é no segundo ano. Eu não pude dar nada. Foi um curso teórico, ponto final. Eu não pude trabalhar nada com eles. Agora eu vou poder trabalhar com vocês, espero eu. Treinamento fora da empresa, outdoor, estudo de caso, jogos de empresa, ou até mesmo centro de desenvolvimentos internos. Isso tudo aqui, eles não são para treinar pessoas, eles são para desenvolver pessoas. A ideia é que as pessoas se desenvolvam utilizando todos esses métodos. E para a carreira? Desenvolver carreira. Centro de avaliação, teste psicológico de orientação. Isso aqui eu pretendo fazer no meu grupo. Avaliação de desempenho. Isso aqui eu pretendo ensinar a fazer no meu grupo. Projeção de promovabilidade, planejamento de sucessão, aconselhamento individual de carreiras. Isso aqui eu pretendo fazer no meu grupo. Serviço de informação aos funcionários, mapas de carreira e centros de recursos de carreira. Tudo isso aqui é muito importante dentro do desenvolvimento da carreira. Avaliar a carreira, teste psicológico para saber se eu estou na carreira certa ou não, avaliar meu desempenho é bom, e se eu fosse para outra, como vai ser meu desempenho? Projetar, falar, cara, você tem uma grande chance de assumir tal função em tal lugar, tal tempo, então vai trabalhando. Planejar a sucessão, quantos presidentes não saem, não tem ninguém para suceder ele. Então, ó, eu vou sair da presidência daqui 2 anos para aposentar, então vamos planejar para alguém já assumir meu cargo, vamos treinar alguém para assumir meu cargo. Aconselhamento individual, isso aqui é trabalho de coaching purinho. Chegar, sentar com o cara e falar, cara, vamos lá, vamos modificar, vamos mudar alguma coisa, o que você está sentindo, como que você está, você está fazendo certo, você não está fazendo certo, você está fazendo errado. Como um bom coaching, eu falo para vocês que todas as respostas vocês têm, estão dentro de vocês. Se eu chegar para você e perguntar hoje, você estuda da maneira correta?
É você quem vai me falar, não sou eu que vou chegar e falar para você, não, você não está dando certo, não. É você que vai me falar. Aí eu te mostro os estilos de estudo, aí você vai poder avaliar se sim ou não. Serviço de informação aos funcionários, é muito legal informar diretamente o que está acontecendo, como está acontecendo, para que todos se inteirem da empresa, conheçam mais e possam conhecer outras áreas que podem ocupar. Um mapa de carreiras, para te mostrar como que vai ser sua carreira, como que funciona a sua carreira. E centros de recurso de carreira. O desenvolvimento de carreira. Aqui, as necessidades da organização, as necessidades da carreira, né? Os próximos itens estratégicos, necessidades e desafios. Isso aqui são todas as necessidades da organização. Aqui as necessidades das carreiras e as consequências disso. Os funcionários se desenvolvem de maneira que junte a sua eficácia e satisfação com o alcance e objetivo estratégico da organização. É isso que a empresa busca. Uma forma de organização precisa disso. O cara quer desenvolver nisso. Isso casa, casa, manda bala. É isso mesmo. A ideia é isso que a empresa precisa. Traz satisfação, traz maior eficácia, traz maior vontade para o funcionário? Traz. Então, ó, vamos desenvolver a carreira desse cara. E a desenvolvimento da organização. Focaliza a organização como um todo. Claro, gente, a organização é tudo, tudo. Vocês vão aprender isso em marketing. Vocês vão ver que marketing permeia todos os setores e que se um setor enroscar, ele enrosca o setor de marketing. Ela utiliza processo em grupo, quase nunca individual. A orientação é sistêmica e abrangente. Você tem que trabalhar todo o sistema. Você não pode trabalhar só setorzinho por setorzinho. Tem que ser bem abrangente. A orientação é contingencial, é para resolver as contingências, utiliza agentes de mudança na organização, proporciona retroação imediata de dados. Claro, eu errei, ela já me chama, vem cá, cara, você errou aqui, assim, 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 você poderia melhorar isso, 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 isso e aquilo. Enfatiza a solução de problema e não a problematização. Isso acontece muito com a gente. Nós somos campeões em enfatizar a problematização e esquecer da solução. A gente foca demais no problema e foca de menos na solução do problema. Por isso que os problemas se acumulam. Por isso que os problemas se acumulam demais. Por isso que os problemas só aumentam. Por quê? Porque eu estou focado no problema e não na solução do problema. Uma característica do desenvolvimento das organizações é a organização passar a enfatizar a solução do problema e não o problema. Estimular a aprendizagem experiencial. Gente, quanto mais experiência você tem, melhor é. Tá? Experiência própria, falo para vocês, é quando eu comecei a usar em mim as técnicas de PNL, que eu sei, eu melhorei. Por quê? Porque eu estou experienciando. Acelera o desenvolvimento das equipes de trabalho, acelera demais, 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 e principalmente focaliza as relações interativas e sociais. Quanto mais os trabalhadores estiverem juntos, unidos, trabalhando por uma mesma causa, melhor a empresa é, melhor o desenvolvimento dessa empresa. E as técnicas? Posso fazer treinamento de sensitividade, aí é intrapessoal, eu vou trabalhar dentro da pessoa. Posso fazer análise transacional, que é uma técnica psicológica de análise, onde eu vou ver como que cada um se comporta em diferentes situações, isso é interpessoal, é entre pessoas. Posso fazer tarefas, estudos de caso e jogos de desenvolvimento de equipe e consultoria de procedimentos. Nesse caso aqui, que eu estou preocupado com grupos, isso aqui é dentro de grupos. Posso fazer reuniões de confrontação entre os grupos, para mostrar o que um está fazendo. Quando eu falo confrontação, não pensa que é briga, não. É, por exemplo, pegar 3 de vocês e perguntar: o que você achou mais fácil? O que você achou mais fácil? E você? Por quê? O que você pode ensinar para o outro? O que você viu que o outro está fazendo errado que pode facilitar o dele? Isso é a técnica de confrontação. E a retroação dos dados, ela é intra-organizacional.
aqui dentro, e aqui dentro tem o que eu falei para vocês, tem PNL, que é tão usada hoje. Aqui dentro tem. Aqui dentro tem inteligência emocional, que é tão usada hoje. E é só. Olha que legal. Terminamos. Deixa eu me botar aqui de novo. Vamos lá, cadê eu? Aqui. Com isso, nós terminamos nossa aula de hoje. Deixa eu ver o chat como tá. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos lá, chat. Aí. Então não tem perguntas. Que legal, não tem perguntinhas. Bom, gente, então, isso é a forma de desenvolver talentos, a forma de desenvolver carreiras, de desenvolver organizações. Você dando treinamento e você dando oportunidade para as pessoas se desenvolverem. Essa que é a grande ideia, esse que é o grande barato. Tá bom? No mais, como não tem perguntas, não tem nada, acho que está tudo muito bom. Se não tiver todo mundo dormindo, óbvio, né? Nessa chuvinha danada, né? Gustavo, é mais um benefício. Ele entraria na remuneração, por quê? Porque a maioria dos treinamentos tem custo. Por exemplo, uma empresa que oferece curso de inglês para os funcionários. Ele tem que imaginar que se ele fosse fazer o curso, ele ia pagar aí 150, 200 reais por mês. Se a empresa está dando, é como se a empresa estivesse chegando para ele e falasse, ó, estou te dando 200 reais para você se matricular numa escola de inglês. Então, ele é remuneração. Por quê? Porque ele entra como remuneração. Mas se eu for colocar, ele não é salário, ele é benefício, tá? Então, se salário mais benefícios formam a remuneração é o gênero, e eu tenho salário e benefício como espécie, o treinamento é uma espécie e benefício do gênero remuneração, tá? É como se eu estivesse fazendo isso, ó, tô te dando 200 para você matricular lá na escola. Entendeu? Mais alguma coisa? Se não tem mais nada e se ninguém tá dormindo, se ninguém tá roncando aí, bom dia para vocês, bom final de semana para vocês, tá? Novamente eu não vou pedir para abrir as câmeras para ver a cara de vocês, né? Como eu já sei, a grande maioria tá no quarto, deitado, dormindo. Alguns até conectou na aula, botou o celular do lado, tá dormindo. Eu sei, eu conheço. Tô por dentro, tô sabendo disso tudo, tá? Aí a gente vai nas próximas aulas conversando mais, tá? Dando mais. Bom final de semana para vocês, gente. Fiquem com Deus. Boa chuvinha, tempo gostoso para dormir, né? Tá acabando o ano, porque nós vamos ter que ir 15 dias no ano que vem. Né? Nós só temos aí mais uma semana e meia de aula, e aí vocês estão dispensados para o Natal. Eu achei que a gente ia ter aula no Natal, olha que legal. Já pensou, se fosse dar aula, ou, quando eu fui programar, eu programei todas as sextas, e eu percebi que tinha aula minha programada 7h30 da manhã, no dia de Natal. Olha que legal! Eu já estou gordinho, com o cabelo mais branco, e apareceu o Papai Noel dando aula para vocês. Tá? Mas não, nós não vamos ter aula no Natal, não, vocês estão liberados. Valeu, galera. Grande abraço a todos. Bom final de semana, beijo no coração. Até mais. Tchau.